Na vastidão das savanas, florestas e rios da África Ocidental, um mundo pulsava com espiritualidade e conexões profundas com os elementos da natureza. Povos como os Yorubais, Jejes e Bantus carregavam uma cosmovisão rica, onde cada aspecto da vida era regido por forças espirituais conhecidas como orixás, voduns ou inquices. Essas entidades divinas, ligadas aos elementos naturais como a água, o fogo e a terra, eram cultuadas através de rituais que combinavam música, dança, cânticos e oferendas. Em vilarejos repletos de histórias ancestrais, sacerdotes e sacerdotisas desempenhavam o papel de intermediários entre o mundo humano e o espiritual, preservando tradições passadas de geração em geração. Contudo, esse universo de fé e cultura foi brutalmente interrompido com a ascensão do tráfico de escravizados. Milhões de africanos foram arrancados de suas terras, acorrentados e forçados a embarcar em navios negreiros rumo ao desconhecido. Durante a travessia do Atlântico, conhecida como a Passagem do Meio, o desespero se misturava à resistência. Muitos buscavam conforto nos cânticos e orações que traziam consigo. Essas práticas, além de fortalecerem a alma diante das condições desumanas, serviam como lembrete de que suas crenças e conexões espirituais jamais seriam apagadas. Ao final da travessia, os africanos não desembarcavam apenas como trabalhadores forçados, mas como portadores de uma herança cultural e espiritual que, embora silenciada por grilhões, germinaria em solo brasileiro. O som dos tambores e as invocações aos orixás não tardariam a ecoar novamente, mesmo em terras de opressão. Quando os navios negreiros finalmente aportaram no Brasil, o choque era imediato. Sob o calor escaldante, os africanos eram separados de suas famílias e de suas terras, distribuídos entre engenhos de açúcar, fazendas de café e minas. No entanto, mesmo diante da brutalidade da escravidão, a chama da espiritualidade resistia. Com a terra brasileira sob seus pés, surgia o desafio de preservar tradições milenares em um ambiente de repressão constante. A imposição do catolicismo pelos colonizadores era clara. Os escravizados deviam abandonar seus rituais e adotar os costumes da religião europeia. Igrejas eram construídas nas plantações, e missas obrigatórias buscavam suprimir qualquer prática que se desviasse do cristianismo. No entanto, os africanos reagiam de forma estratégica. Reuniam-se às escondidas durante as noites, em clareiras na mata ou em espaços reservados nas senzalas, para cultuar os orixás, voduns e inquices. Nessas ocasiões, os tambores batiam baixo, mas carregavam o som de séculos de história. As danças, os cânticos e as narrativas mitológicas tornaram-se ferramentas essenciais para preservar as tradições espirituais. As mais velhas assumiam o papel de guardiãs do saber, transmitindo oralmente os segredos e as histórias de sua fé para as novas gerações. Dessa forma, enquanto os colonizadores acreditavam estar erradicando as práticas religiosas africanas, os escravizados estavam, na verdade, semeando as raízes de uma espiritualidade que logo germinaria em forma de resistência organizada. Sob as sombras da opressão, o espírito africano permanecia inabalável. O som dos atabaques ecoava como um grito de liberdade, prenunciando o nascimento de algo maior, a consolidação do candomblé no Brasil. O domínio colonial no Brasil não apenas escravizou corpos, mas também tentou aprisionar a espiritualidade dos africanos. A Igreja Católica, alinhada ao poder colonial, via nas práticas religiosas dos povos africanos um perigo à ordem estabelecida. As cerimônias dedicadas aos orixás e os toques dos tambores eram taxados de feitiçaria e severamente punidos. Qualquer demonstração pública de fé africana podia resultar em castigos físicos, prisões e destruição de objetos sagrados. Essa perseguição gerou a necessidade de adaptações que mudariam a essência do candomblé. Foi nesse contexto de opressão que surgiu o sincretismo religioso, uma estratégia brilhante e engenhosa dos escravizados para proteger suas práticas espirituais. Orixás como Oxum, Exu e Xangô foram associados a santos católicos, criando um disfarce que permitia aos praticantes adorar suas divindades sem levantar suspeitas. Assim,
Oxum tornou-se Nossa Senhora Aparecida. Ogum foi associado a São Jorge e Iemanjá encontrou eco na Virgem Maria. Esse sincretismo não apenas garantiu a sobrevivência das tradições africanas, mas também criou uma ponte cultural entre duas realidades aparentemente inconciliáveis. Dentro das senzalas, pequenas imagens de santos católicos dividiam espaço com objetos rituais africanos. As festas católicas, como as dedicadas a São João ou Nossa Senhora, eram ocasiões nas quais os escravizados encontravam maneiras de reverenciar também seus orixás. O toque dos tambores e os cânticos pareciam, aos olhos dos senhores, meros festejos cristãos, mas escondiam uma devoção profunda às raízes africanas. O sincretismo transformou-se em uma ferramenta de resistência cultural e espiritual. Sob essa máscara, a essência do candomblé manteve-se viva e pulsante, pronta para emergir de forma mais forte e consolidada nos terreiros que nasceriam nas décadas seguintes. No Brasil do século XIX, o fim do tráfico de escravizados trouxe mudanças significativas na estrutura social. Embora a escravidão continuasse até 1888, muitos africanos libertos e seus descendentes encontraram nas cidades um espaço para se reorganizar. Foi nesse cenário que os primeiros terreiros de candomblé começaram a surgir, criando locais sagrados onde as tradições africanas podiam ser mantidas, fortalecidas e transmitidas. A Bahia, com sua densa população afrodescendente, tornou-se o epicentro desse movimento. Nas periferias de Salvador, grupos de praticantes formaram comunidades religiosas que dariam origem a terreiros históricos, como o Ilê Axé Ianaçu Oká, conhecido como Casa Branca, considerado o mais antigo do Brasil. Esses espaços sagrados não apenas preservaram os rituais, mas também fortaleceram o senso de identidade e pertencimento da comunidade negra. Com o passar do tempo, figuras como Ianaçu e Manhanim emergiram como líderes espirituais de grande importância. Elas não apenas conduziam os rituais, mas também enfrentavam os desafios impostos pela sociedade racista e preconceituosa da época. A discriminação contra o candomblé era uma realidade constante, mas a fé e a determinação dos praticantes permitiram que a religião florescesse e se expandisse. Os terreiros tornaram-se verdadeiros centros de resistência cultural e espiritual. Além dos rituais religiosos, eram espaços onde se ensinavam músicas, danças e idiomas africanos, promovendo uma conexão profunda com as raízes ancestrais. Os cânticos em Yorubá, Fon e Banto ecoavam como uma afirmação de identidade e de luta contra o apagamento cultural imposto pelo colonialismo. Com o fim da escravidão, em 1888, e a abolição oficial no Brasil, o candomblé enfrentou novos desafios. A liberdade conquistada pelos negros não significou a inclusão social imediata, e muitos continuaram a sofrer com o preconceito e a marginalização. Contudo, a religião continuou a se expandir, atraindo não apenas descendentes de africanos, mas também outras pessoas que viam na espiritualidade africana um caminho de conexão com o divino e a natureza. No século XX, o candomblé passou por um processo de maior visibilidade e reconhecimento. Pesquisadores e antropólogos começaram a estudar a religião, e sua importância como elemento cultural e histórico do Brasil foi finalmente reconhecida. Apesar disso, os praticantes ainda enfrentavam preconceitos e perseguições, especialmente por parte de setores religiosos que não compreendiam ou respeitavam suas práticas. Atualmente, o candomblé é celebrado como uma das principais manifestações culturais e espirituais do Brasil. Os terreiros continuam a desempenhar um papel fundamental na preservação das tradições africanas, funcionando como espaços de resistência, acolhimento e celebração da diversidade. A fé nos orixás, voduns e inquices transcendeu os séculos, mantendo viva a essência de um povo que, mesmo diante das adversidades mais cruéis, nunca permitiu que sua espiritualidade fosse apagada.